Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, lição de sexta-feira, já chegamos aí na preparação do sábado, espero que você esteja se preparando aí com relação ao teu trabalho, teus horários, a roupa, a comida, a casa, as atividades amanhã na igreja, que você realmente possa entrar e começar esse sábado na presença do Senhor, organizando tudo para que seja um sábado deleitoso, ok? Eu gostaria também de convidar você a contar as bênçãos, se você recebeu alguma bênção essa semana, alguma notícia boa, porque a gente tem recebido muitos pedidos de oração e a gente está aqui para isso. Nós temos nossos guerreiros de oração que oram por você. Mas se você receber uma bênção, não deixe de compartilhar também, para animar os demais que possam ver e testemunhar de que outras pessoas estão recebendo bênçãos e eles também podem receber, eu também posso receber. Então, compartilhe as bênçãos do Senhor, diga de onde você está assistindo e quem sabe em que igreja você vai amanhã. Eu gostaria de saber se você participa de alguma coisa, se você vai estar envolvido em algum projeto de evangelismo, algum projeto com jovens. Não sei, que você possa nos animar contando o que está acontecendo aí na tua cidade, na tua igreja. Somos uma família e queremos muito que o Senhor volte logo e para isso temos que cumprir a missão, a obra. Eu também tenho minha missão amanhã na igreja e você tem a tua. E se por acaso você está desanimado com a igreja, está um pouco chateado, revoltado, pensa bem. Se você entrou na igreja, se você saiu da igreja por causa das pessoas, talvez você tenha entrado por causa de pessoas e não por causa de Jesus. Então pensa bem, reevalue o teu posicionamento com relação à igreja, porque por mais que a igreja tenha defeitos, porque ali tem gente, né? Onde tem gente tem pecado, e onde tem pecado tem confusão, mas na igreja é ainda um lugar muito privilegiado, onde a gente tem pessoas que se arrependem, pessoas que pedem desculpas, pessoas que querem melhorar. E se não está acontecendo isso com alguma outra pessoa, não confunda Deus com essa pessoa não é Deus, essa pessoa não é Jesus. Jesus fez outra coisa por você, tá bom? Então vamos à igreja amanhã, se tiver que resolver alguns assuntos, resolvam, mas é bom estarmos juntos como irmãos para adorar o Senhor. Para essa lição de sexta-feira, eu gostaria de reler o verso áureo que foi escolhido essa semana, Isaías 40, versículo 8, que diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Gente, pegando a lição de sexta-feira, para fazer um resumo, o que eu acho que é o ponto principal, você sabe, na lição de sexta-feira são 2 comentários que Ellen White faz sobre o tema abordado. Nesse caso aqui serão 2 retirados do Grande Conflito. E ela fala no segundo parágrafo uma coisa que eu acho muito importante. Foi retirado em grande medida o poder restritivo do Espírito de Deus e que impunha um freio ao poder cruel de Satanás. Quando a presença de Deus, o Espírito de Deus sai da igreja, sai da sociedade, sai da família, Satanás tem campo livre para atuar e fazer as suas coisas. Qualquer sociedade, qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer movimento cujo objetivo é retirar a Deus de suas próprias vidas e também do meio e de onde quer que eles estejam lutando para que isso aconteça, isso terá consequências fortes, porque quando o Espírito de Deus sai, aquilo fica, entre aspas, um vazio espiritual e Satanás ocupa isso rapidamente. Eu tenho a firme convicção que os filhos de Deus, onde quer que eles estejam, eles estão sendo uma bênção para as demais pessoas, porque Deus, quando ele tem um filho dele presente numa família, numa casa, numa empresa, ele está presente ali através daquela pessoa, e aquela pessoa está abençoando o meio onde ela está. Agora, quando você quer retirar completamente a noção de Deus, a fé, os princípios bíblicos, a presença da palavra de Deus de algum lugar, e as pessoas que creem nesse Deus, para limpar Deus da história, o que virá depois será caos. Caos. A Revolução Francesa, por mais que eles tiveram razão, porque estavam sendo realmente oprimidos pela igreja, pelo Estado, e se revoltaram porque já não aguentavam mais, foi a extrema opressão, eu posso entender isso, mas depois esse desejo de jogar a água, tem um ditado em francês que fala, né, jogar a água do bebê com o bebê dentro. Então eles estavam jogando tudo fora, também teve consequências graves. Então se você da tua vida, em algum momento quis expulsar a Deus, você deve ter percebido, né, que não valeu a pena, porque quando você está sem Deus, o bicho pega, a porca torce o rabo, não é? Porque sem Deus você fica sem bússola, você fica sem um amparo, um apoio. E muita gente, né, mais estudada, mais assim, pensa que a fé cristã é uma fraqueza de alguns seres humanos, eles necessitam de uma bengala. Eu sinto a fé em Deus como a essência mesmo, aquilo que te dá o senso de missão, o senso de existência. Quem não tem medo da morte? Quem não tem medo do fim da existência?
Mas quando você sabe, você crê, você entende que não é o fim, é apenas o começo da verdadeira vida, nossa, você tem uma outra forma de abordar o fim da vida, por exemplo, né? Os anos vão passando e a gente percebe que cada dia a gente vai ficando mais velho, então, e no final a gente não vai ver 1000 anos, vai chegar um momento que mesmo com um corpo sadio, mesmo você tendo bons hábitos, chega um momento que a máquina para de funcionar. O que vai acontecer depois? Quando você não tem Deus, quando você não tem fé, quando você tirou ele da tua vida, da sociedade, a gente sente as consequências de viver sozinho, de viver sem essa fé. E é só quando a gente experimenta que nós podemos entender o que eu estou falando. Se você por acaso está me ouvindo agora e nunca deu espaço para Deus na tua vida, você está pensando que eu sou meio louco, que isso aí não tem nada a ver. Mas eu te convido a experimentar. Quando você sente o poder de Deus te tocando, te livrando do sentimento de culpa dos teus erros, porque quando você não tem a quem pedir perdão e tal, aquilo fica, você se sente super culpado, aquilo fica marcado no teu coração. E quando você sofre injustiças, então pior ainda, porque você se revolta contra Deus também, se revolta contra a pessoa que fez isso pra você, mas não tem solução. Quanto que Deus não dá essa capacidade de fazer a resiliência. Você vive com aquela cicatriz, mas ela já não dói, porque Deus transformou aquilo. E Deus vai te usar para fazer com que aquele sofrimento se torne uma força e você possa até ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. É algo fantástico, entende? Então, quando se tentou expulsar a Deus da sociedade e da igreja, vimos os resultados na lição dessa semana. Mas finalmente volta, então, essas testemunhas são ressuscitadas com o sopro do Espírito de Deus e elas voltam a pregar. E, pela graça de Deus, temos essa liberdade hoje que nós temos em muitos países do Ocidente em estudar, ler a Bíblia e conhecer a Deus. Então eu te convido a não desperdiçar isso, a você poder se voltar a Deus com forma assim total, com desejo, abrindo o coração. Senhor, eu quero ver um pacto contigo, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Deus se deleita desse tipo de oração, desse tipo de desejo. Se você nunca experimentou isso, vale a pena, tá bom? Que Deus te abençoe. Terminamos a semana 6, que você possa ver um lindo sábado na presença dos teus irmãos e amigos na igreja amanhã. Se você nunca foi numa igreja, ou se você quiser conhecer mais sobre a igreja, vá em biblia.com.br se você está no Brasil e conheça ali algumas respostas a perguntas que você pode estar se fazendo. E você também pode encontrar uma igreja onde você pode ir amanhã fazer uma visita, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente vê na lição 7 da semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.